Amém. Obrigado, meu irmão. Você pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar na vida e no coração de cada um nessa noite. Eu sou o Bruno, sirvo a Deus como diácono nessa casa, e eu quero agradecer a todos por Ele ter tirado um tempo de sua vida para vir, para cultuar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está nos visitando nessa noite, irmãos, seja bem-vindo, tá? Essa casa, ela realmente faz jus ao nome que carrega, Abraçando Vida. Nós estamos aqui para abraçar cada vez mais as vidas que estão nesse lugar. Não só abraçar, mas a gente também está andando numa unção que vamos enviar aqueles que são abraçados para fazer a multiplicação do trabalho que está acontecendo. Trabalhamos com a palavra do reino de Deus, aonde tudo aquilo que é semeado, nós vamos colher tudo aquilo que estamos plantando. Amém, irmãos? Estou ali com um casal de amigos meus, Igor. Seja bem-vindo, meu irmão. E cabra retado, disse que vinha e veio mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei se em outros países comemora-se hoje o que nós estamos celebrando, mas em nossa nação está celebrando a Páscoa, né? Acredito que cada um de nós aqui já temos um pouquinho de entendimento sobre o que nós estamos vivendo, com tantas informações na internet, com tantas explicações. E por mais que alguns teólogos dizem que é uma data comemorativa para arrecadar fundos, é um calendário mundano, mas o importante é que essa data nos faz lembrar de Cristo, e nós não podemos perder a oportunidade enquanto nós pudermos usar todos os elementos e ferramentas para estar falando sobre algo que é do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Há alguns países que são comunistas que eles já lutam para que arranque essas datas comemorativas que têm acesso ao que se remete à vinda de Cristo, ao nascimento de Cristo, à redenção do que Cristo fez. Então a gente tem o intelecto, o entendimento de tudo isso que está aí. E nós vamos estar hoje, estamos aqui reunidos para nós falarmos sobre aquilo que o nosso Pai pediu para edificar. Então, ao invés de nós falarmos sobre aquilo que o mundo diz, nós estamos aqui andando numa medida de fé, aonde nós estamos trabalhando para edificar aquilo que o nosso Pai pediu para que a gente edificasse. É um fundamento para a gente caminhar naquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Cristo, Ele veio para nos ensinar o caminho do princípio, porque o Pai dele estabeleceu um princípio, e Ele veio nos ensinar a caminhar por esse princípio. Então todos os fundamentos nós precisamos olhar qual foi o princípio que Deus estabeleceu, e agora nós precisamos ouvir aquilo que Cristo disse sobre o princípio que o Pai falou. Então a obra é, o Pai fez e o Filho deu continuidade. É um Deus geracional. Nós que somos pais temos que trabalhar para que a geração que está vindo por vir dê continuidade àquilo que nós estamos fazendo. Então a obra não tem nada a ver conosco, tem a ver com o Filho. Tudo foi entregue para o Filho, não foi? Então todo pai hoje vem a se conscientizar de que se você tem um filho, você precisa deixar um fundamento para que esse filho caminhe naquilo que o pai construiu. Então que a gente possa sair daqui hoje com uma consciência de que estamos construindo um fundamento sobre aquilo que Deus falou e sobre aquilo que Jesus disse. Lembrando que Jesus e Deus já falaram sobre tudo, de todas as coisas. É só a gente pegar o modelo e fazer igual. Não precisamos inventar nada. Amém, irmãos? Irmãos, a gente sabe que a Páscoa, trata-se de um cordeiro que foi morto, foi comido de uma forma correta, e o sangue dele foi usado para alguma coisa, não é isso? Então a Páscoa, a ceia,
A libertação trata-se de algo que nós vamos nos alimentar e o que vamos fazer com o sangue que está vindo dessa vítima inocente. Então eu queria trazer uma mensagem que tocasse em nosso espírito, que fizéssemos entender o princípio de tudo isso, porque às vezes a gente acha que tudo aconteceu de repente, mas o de repente de Deus, ele leva tempo para acontecer. Aquilo que você veio hoje e disse, nossa, de repente Deus fez, ele já vem trabalhando na sua vida há muito tempo para que algo acontecesse. Então nós vamos ler aqui um texto onde nós vamos ver o princípio de todas as coisas, porque se nós conhecermos o princípio, nós vamos criar um fundamento para caminhar sobre tudo aquilo. Lembre-se de uma coisa, nós precisamos caminhar para um princípio. Quando você quiser consertar alguma coisa na sua vida, não volte ao passado, porque a vida não se originou no seu passado. A vida, ela se originou no princípio. Quando você quiser ver o que está acontecendo na sua vida, não procure fundamentos no passado, porque às vezes uma criança, ela foi fruto de um estupro, e se ele for ver a origem de sua vida, ele vai se achar um desgraçado. Mas a origem de sua vida não começou na barriga de sua mãe. Ele tem uma origem de um princípio, de um espírito na eternidade. Então, se nós tivermos a consciência de princípio, nós vamos saber o motivo pelo qual nós fomos chamados para viver o propósito de cada um aqui nessa terra. Então é por isso que nós vamos nos tornar uma voz de pregar sobre princípio. Não é sobre o que eu falei, não é sobre o que você está falando, é sobre o que Deus disse, e nós vamos construir tudo em cima daquilo que Deus disse. Amém? Então, eu convido os irmãos que abram lá no livro do princípio, Gênesis no capítulo 3. Vocês estão felizes? É bom ser crente, né, irmão? Eu amo. O Senhor falou comigo assim, Bruno, pregue nesse tempo dizendo para as pessoas que elas precisam estar na igreja, porque a igreja, ela é de Cristo, a igreja, ela é do Senhor, a igreja, ela é verdadeira, a igreja, ela é forte, e só a igreja pode suportar as verdades de Cristo. O mundo, ele odeia as verdades de Cristo. Pregar a verdade para quem não aceita a verdade é a mesma coisa de você dar remédio para quem está morto. Quem está morto precisa de algo muito maior para ressuscitar, e só Jesus Cristo tem o poder de trazer da morte para a vida. Então é muito importante estarmos aqui reunidos como igreja. Você poderia estar em casa, Deus poderia ter falado com você em qualquer lugar hoje, mas nós estamos reunidos como igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, e tem coisas que o Pai só pode falar para com aquele que suporta. O corpo suporta o poder da palavra de Deus. Já viu quando um pai, ele quer falar algo e ele espera todo mundo chegar em casa? Não, eu não posso falar só para você, eu quero que todos ouçam. É mais ou menos isso que o Senhor, quando tem uma revelação, ele reúne todo o corpo para falar uma palavra poderosa para nós suportarmos aquilo que ele está falando. Então, estamos com o compromisso de suportar a palavra de Deus. Suporta aí, crente, suporta mais um pouquinho, sempre tem mais. Gênesis capítulo 3, versículo 21. O texto é um texto base, e nós vamos ler um texto base, porque nós estamos construindo uma base que é um fundamento. Gênesis, versículo 21 do capítulo 3. Todos acharam? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles de animal. Algumas versões vêm dizendo só pele, de peles de animal, e os vestiu. Abram em Êxodo capítulo 12,
versículo 22, só para a gente dizer que não abrimos o texto na instituição da Páscoa. A epígrafe do texto é a instituição da primeira Páscoa. E Gênesis 12, versículo 22. Então, tomai um molho de isopo, repita comigo, isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai nas vergas da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Amém? Já foi orado, e a oração do justo muito tem os seus efeitos. Irmão, olhem para cá, por favor. A Páscoa, o cordeiro, o sangue, o lugar, a cruz, o sacrifício, ele já é revelado, ele já é profetizado desde o Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, quando Adão e Eva transgridem, quando Adão e Eva vão além dos limites, quando a palavra de Deus ela é deturpada e contada de uma forma errada, quando a palavra de Deus ela não é compreendida de uma forma correta. Quando Adão e Eva eles pecam, Deus ele vai até Adão e pergunta: Adão, onde estás? Quando Deus pergunta algo a alguém, Ele não quer obter informação, visto que Deus já sabe o que nós estamos fazendo. Quando Deus pergunta algo a alguém, Ele quer ter e obter confissão. Ele quer que a gente confesse aquilo que nós fizemos que não lhe agradou. Então, quando Deus chega até Adão e pergunta: Adão, aonde estás? O texto original, alguns autores chegam a trazer o original desse texto, que a pergunta não é: Adão, aonde estás? É: Adão, para onde caíste? Visto que em santidade Adão convivia em um nível superior com Deus. Agora, em pecado, Adão vai conviver em um nível de inferioridade, de santidade, de comunhão com Deus. E Deus, Ele sente a ausência da presença de Adão, porque Deus falava com Adão em espírito, e Deus, Ele é espírito. Agora, na vida de Adão, há trevas, porque o pecado entrou em sua vida, e Adão, ao mesmo tempo, vai culpar Deus e a Eva. Ele vai dizer: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então Deus vai até Eva e pergunta. Eva, tomada por uma síndrome de Adão, vai dizer: não fui eu, foi a serpente. E um detalhe muito importante é que o texto original também não é a serpente, é o serpente. É uma força demoníaca, se apodera do corpo de um animal. Animal este que era para estar sobre o domínio de Adão, visto que Deus mandou Adão dominar tudo sobre toda a terra. E Adão não foi capaz de expulsar um demônio de dentro de sua casa e nem do seu próprio jardim. E o diabo se aproveitou de tudo isso, e enquanto Eva não assumia a responsabilidade e culpava a serpente, Deus começou a distribuir as sentenças. Adão, você agora vai trabalhar e vai se fadigar. Haja vista que Adão, ele já trabalhava, mas ele ainda não se cansava. O pecado gera isso em nós. Quando nós trabalhamos em pecado, nós sentimos fadiga. A Eva foi dado a sentença: Eva, você vai multiplicar as dores de seu parto. Parece que dá o entendimento de que Eva já gerava dentro do jardim, porque a gente só pode multiplicar algo que já é e existe. A serpente foi dado a ela, que vai rastejar e comer do pó da terra. Só que tem um problema. Adão e Eva, eles vão se esconder de Deus. Isso é muito natural, porque eles tentaram se proteger. Porque quando pecamos, sentimos medo de Deus, e o medo ele nos afasta.
E quando nós estamos afastados de Deus, nós sentimos medo. Adão e Eva agora pecam e se vestem com folhas de figueira, frutos de semente daquilo que dá em árvore, algo curto e transparente. A Bíblia vai dizer no versículo que nós lemos em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, que Deus vai fazer uma vestimenta e vai cobrir a nudez de Adão e Eva. Dá a entender que Deus teve que sacrificar um animal, porque para pegar a pele de um animal, precisou sacrificá-lo. Então aqui, nós já estamos vendo Deus estabelecendo um princípio. Qual? Aquele animal, ele tinha algum pecado? Era inocente? Sim. Adão e Eva, eles cometeram o pecado? Sim. Então aquele animal era uma vítima inocente? Na pele do animal tinha sangue. Então nós estamos vendo Deus já instituindo e estabelecendo um princípio para cobrir a nudez e o pecado de alguém culpado sobre a vida de algo que é inocente. Nós estamos vendo uma vítima derramando seu sangue para cobrir dois seres humanos que foram em pecado. Adão e Eva agora saem do jardim vestidos por uma vestimenta coberta pelo seu próprio Deus. A nudez nunca foi problema para Deus. Deus não tinha problemas de expulsar Adão e Eva nus do jardim. Mas agora o jardim tem um terceiro ser. O pecado de Adão abriu legalidade. Demônios agora cercam o jardim. E Deus os disciplina, mas não os expõe. Deus vai enviar Adão e Eva para fora do jardim, cobertos por uma vestimenta feita pelo próprio Deus. Por quê? Porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles seriam pecadores eternos. Nas condições que eles estavam, eles não podiam continuar no jardim. Éden é um lugar de delícia. Eles já não podiam mais ter prazer em um lugar que Deus deu, sem a responsabilidade de cumprir uma palavra que Deus havia estabelecido. Então Deus, Ele vai cobrir Adão e Eva e vai expulsá-los do jardim, porque nós estávamos imputados em Adão e Eva. Tudo que Adão e Eva fez, nós fomos jogados na conta. A Bíblia diz que nós fomos imputados em Adão e Eva. Imputados é colocar na conta. É por isso que Deus colocou no jardim dois tipos de árvore: a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Adão e Eva resolveu ter a escolha de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E através de suas escolhas, Deus tem que tomar as decisões e tirá-lo de um lugar aonde ele havia estabelecido por Deus. Aí alguns vão dizer que a Bíblia diz que pelo pecado de Adão toda a humanidade pecou. Não, não. Por um homem, a Bíblia diz, entrou o pecado no mundo e a morte passou a ter poder sobre a vida do homem para aqueles que pecassem. Então nós não podemos culpar pelos nossos pecados alguém. Nós precisamos assumir as responsabilidades daquilo que nós fazemos. Se você achar que todas as coisas que você faz de errado é culpa do diabo, você precisa de libertação. Mas se eu começar a me responsabilizar pelos atos que eu faço, aí eu preciso de arrependimento. Então talvez nós precisamos parar de olhar a libertação como algo que é colocado a culpa no diabo e começar eu a assumir algumas responsabilidades para eu me arrepender. Então Deus vai expulsar Adão e Eva do jardim, vai colocar um anjo para guardar o caminho da árvore da vida. Quando Adão e Eva, eles são expulsos do jardim, capítulo 4 de Gênesis vai dizer que Caim e Abel nascem. Caim e Abel, eles ouviam histórias de seu pai, de quando viviam no jardim.
Tanto é que Caim, quando ele vai fugir da presença de Deus, no capítulo 4, ele corre para a porta do Oriente, porque irascível era a personalidade de Caim, era um jovem irascível, e quando ele foge da presença de Deus, ele quer morar no lugar onde seus pais, com os seus erros, não puderam mais dar a ele, porque perderam o fundamento daquilo que Deus havia dado. Quando a gente perde o fundamento daquilo que Deus nos deu como pai, os nossos filhos já não podem andar naquilo que Deus estabeleceu para nós. Lembra que nós estamos construindo um fundamento para os nossos filhos? Então tudo aquilo que Adão e Eva viveram no jardim, os seus filhos já não podem mais desfrutar, e seus netos. Por quê? Porque ele já não consegue mais estabelecer um fundamento a partir daquilo que Deus havia dito, e os seus filhos não podem caminhar, porque os seus pais não puderam manter a origem do caminho que Deus havia traçado para a humanidade. Todos compreendem aqui? Quando Adão e Eva são expulsos, nasce Caim e Abel. Caim e Abel vêm adorar a Deus. Como é que Caim vem adorar a Deus? Com folhas de figueira, vegetais, semente, fruto daquilo que dá em árvore. Caim, ele vai imitar os erros de seu pai. Lembra lá em Gênesis, como é que Adão e Eva se apresentam para Deus quando eles são culpados? Eles tentam fazer uma obra boa para cobrir as suas vergonhas, mas a fé cristã não é sobre obras boas, é sobre aquilo que Deus te chamou para fazer. E quando Caim vem se apresentar a Deus para uma oferta, ele faz a mesma atitude de seus pais. Agora Abel não. Abel, ele oferta a Deus com um cordeiro, ele sacrifica uma vítima inocente, há um derramamento de sangue, ele pede perdão pelos seus pecados e oferta a Deus. Caim aprendeu com os erros de seus pais. Abel, ele resolve imitar aquilo que Deus ensinou para ele. O tempo passa, irmãos, e Deus vai chamar a Abraão para estabelecer uma nova aliança. Por onde Abraão passa, ele vai estabelecer o princípio do sacrifício. Ele separa um cordeiro, levanta um altar, bota suas mãos na cabeça do cordeiro, crava-lhe um punhal, derrama o sangue, e todo o pecado da humanidade de Abraão é passado para o cordeiro. Esse é o princípio da expiação. E por que o cordeiro tem que morrer? Porque Abraão, ele peca, e o salário do pecado é a morte. Então, quando ele estabelece esse princípio na aliança abrâmica, agora o homem precisa botar a mão na cabeça do cordeiro e transferir o seu pecado. E Deus entende que o sangue daquela vítima inocente há de remir o pecado de toda a humanidade. O tempo passa, a aliança abrâmica passa, e Deus vai chamar Moisés no versículo 22, no capítulo 12, Deus vai se levantar e vai dizer para Moisés: Moisés, a morte vai chegar. Ele institui a Páscoa pela primeira vez. Ele está oficializando uma realidade daquilo que ele vem fazendo à sombra há muito tempo. Nada do que você está vendo agora foi feito de repente. Deus vem trabalhando para que você enxergue os sinais, os fundamentos de tudo aquilo que ele vem construindo para a minha vida e para a sua vida. Então ele se levanta e diz: Moisés, a morte, ela vai chegar. E ele diz: pega um cordeiro, sacrifica ele. Ele dá detalhes de como comer, assar e a forma como se vestir. E ele vai determinar uma instrução: pegue o sangue desse cordeiro e passe nas vergas. Alguém sabe o que é vergas? É as fechaduras, os umbrais da porta. E o detalhe é que Deus fala: passe de fora para dentro e fiquem dentro de suas casas. Lembra que Deus mandou para nos reunirmos como igreja? E a ordem de Deus é: quando o anjo da morte passar, eu quero todos olhando para o sangue do cordeiro.
E aqui Deus está estabelecendo mais um princípio, qual? Reunidos em sua casa, olhando para o sangue do Cordeiro, nos faz livrar do anjo da morte. Irmãos, Satanás, o diabo, o inimigo, ele não tem poder sobre aqueles que estão olhando para a marca do Cordeiro. O tempo passa mais uma vez e Deus vai chamar Moisés. Agora ele vai estabelecer a aliança, os mandamentos. E ele vai dizer o quê? Moisés, leia as tábuas da lei para o meu povo. E todo mundo ouve as tábuas da lei. Eles se comprometem em obedecer. E Deus manda estabelecer mais uma vez a aliança. E qual? Pega um cordeiro e mata. E o sangue desse cordeiro, vocês pegam o quê? Uma planta chamada isopo. Moisés vai pegar uma planta chamada isopo, mergulha numa bacia, e ele vai espargir sobre o povo, e vai edificar uma aliança sobre os fundamentos das leis. Coloca Salmos para mim, 51, versículo 7, por favor. Isso é Davi orando por um salmo de arrependimento. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Sabe o que é isopo? É uma planta simples, comum e de pequeno valor. Ela só foi lembrada pelo rei porque um dia ela foi mergulhada no sangue de um cordeiro. Éramos isopo, simples, comum e de pequeno valor. O que te faz ser lembrado na presença do rei é um dia, se você for mergulhado e banhado pelo sangue do cordeiro. O tempo passa e Israel desobedece a Deus e quebra uma aliança. E a aliança, quando é quebrada, tem que pagar com vida. E tudo está se encaminhando para que a profecia se cumpra. Qual? A humanidade não terá mais solução até que eu envie o meu filho amado para ser o tal Cordeiro de Deus. O que era sombra de uma realidade está se transformando agora numa realidade espiritual. Você e eu vamos gozar da realidade do sangue de um cordeiro que nos limpa e nos arranca o pecado. A profecia está se encaminhando para se cumprir. Gênesis 3,15 vai dizer que da semente nascerá da mulher o fruto, que o seu calcanhar ferido esmagará a cabeça da serpente. O tempo passa. João Batista está pregando no deserto, Mateus capítulo 4. Raça de víbora, suas cobras, filhotes de serpente. Quando ele olha para o lado, ele para de falar, se arrepia, porque ele está enxergando o Cordeiro de Deus. Por que Jesus, quando aparece no cenário, ele se cala? Quando ele está pregando raça de víbora, filhos de serpente, por quê? Há um princípio para João estar falando isso, porque em volta daquela pregação havia muitos fariseus. O que é ser filhote de serpente? A serpente lá no jardim sobe numa árvore, não foi? A serpente ajudou a plantar alguma árvore. A serpente ajudou a construir algum jardim. Mas ele estava se beneficiando daquilo para influenciar os filhos de Deus aí contra a palavra de Deus. Todas as vezes que nós desfrutamos de um ambiente aonde nós não colaboramos, eu preciso ser intencional quando estou pregando, nós somos considerados a filhos de serpente.
Nós não ofertamos, não dizimamos, não ajudamos com luz, com água, com nada, mas desfrutamos de uma cadeira, de um som, de toda a manutenção, e ainda incentivamos pessoas a não dizimar. Filhos de serpente! Hipocrisia, bonito por fora, mas venenoso por dentro. Era sobre isso que João Batista estava falando, sobre os fariseus não compactuar com nada do que Deus estava fazendo, não ajudava a Deus e ainda atrapalhava o que Deus estava fazendo. Irmãos, o dia que eu não reconhecer a autoridade do meu pastor sobre aquilo que ele prega, eu não tenho fé para continuar neste lugar. Não, o diácono Bruno não está sendo grosso, só estou chamando para você andar na mesma medida de fé que a nossa liderança, ela nos ensina, porque senão a pregação vai ser para mim, filhos de serpente. João Batista está pregando e ele está batizando. Quando ele olha, vem Jesus Cristo e ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus. Porque João sabia que cordeiro, quando era imaculado, era perfeito. Na experiência sacerdotal de João, ele sabia que todo cordeiro de Deus, todo cordeiro do homem para Deus, servia para cobrir o pecado. João entendia de sacerdócio, de expiação. Todo cordeiro do homem para Deus era um cordeiro que ele cobria o pecado. Quando João Batista, ele vê Jesus, ele não fala que é o cordeiro do homem para Deus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus para o homem. Porque o cordeiro do homem para Deus, ele só cobre o pecado, e ele completa a pregação dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que arranca o pecado do mundo. Jesus Cristo é batizado, ele mergulha nas águas. Quando ele levanta, ele está explanando um sinal, um simbolismo para a humanidade. Ele está dizendo: olha, o batismo é um simbolismo de que eu vou morrer. Quando Jesus levanta, ele diz: eu vou ressuscitar. Ele está expressando para nós que uma das formas de nos tornarmos uma nova criatura é através do batismo. É quando você morre e você levanta e ressuscita e pertence a uma família nova, a família de Cristo. Quando você senta na mesa para comer na família, você come daquilo que o Pai dá. Então, quando nós nos batizamos, nós agora só podemos comer daquilo que Deus nos dá. Lembra quando éramos pequenos? Era o nosso pai que botava na mesa comida, era ele que nos vestia. Que tipo de roupa nós estamos vestindo? É o pai que está nos dando, porque nós nos pertencemos agora a uma nova família. Que tipo de comida nós estamos comendo? Porque o que vai fazer você e eu ficarmos de pé é aquilo que nós estamos comendo. Se o Big Brother, a novela da Globo, começa a me alimentar, eu vou ter um tipo de resistência para ficar em pé. Mas se a comida que eu estou me alimentando é a palavra de Deus, eu tenho um fortalecimento naquilo que eu vou caminhar. Entende por que nós estamos tendo uma geração tão fraca? Isso daqui não é só uma palavra, é a nossa bússola, é a nossa ferramenta, é a nossa enxada. Se você não comer de Deus, você não vai ficar de pé. A nossa geração precisa comer daquilo que Deus está dando, porque se nós declaramos que somos uma nova criatura, nós precisamos comer daquilo que está na mesa do nosso Pai. A obra que Deus fez em Cristo, ela foi completa, sim ou não? Mas sem a ressurreição ela não se completaria. A ressurreição é Deus dizendo: é uma oportunidade de você e eu nos tornarmos uma nova criatura. Jesus é batizado, ele se levanta, caminha e vai seguindo para o seu ministério. Ele sempre olhou para a cruz.
ele trabalhava com madeira, ele podia sentir o barulho do prego na madeira. Ele nunca negou que a morte dele seria na cruz. Ele sempre caminhou no sentido de ir para a cruz. E quando a gente fala da mensagem da cruz, a gente fala assim: olha, o quanto eu tenho valor. Irmãos, se você e eu meditássemos mais na mensagem da cruz, era para nós estarmos nos prostrando quando nós ouvíssemos a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não fala somente do seu valor e do meu valor, fala da nossa camada de pecaminosidade que nós cometemos, no quanto nós fomos perdoados. Paulo chega a dizer lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que foi morte para amaldiçoado. É por isso que Jesus Cristo, ele é crucificado no meio de dois ladrões. Sabe uma esponja, quando você pega ela e coloca num copo, e você tira aquela esponja e ela absorveu todo o líquido do copo? Assim foi Jesus Cristo com os nossos pecados. Uma represa de pecados veio contra o seu corpo. João capítulo 19 vai dizer: olharão para aquele que foi transpassado. O corpo de Jesus foi moído na cruz. A gente tem costume de dizer que o inimigo ficou feliz quando Jesus foi para a cruz. O momento que ele mais temeu foi quando Jesus foi para a cruz. É por isso que o ministério inteiro de Jesus, ele tentou impedir a ida de Cristo para a cruz. Lembra de Mateus no capítulo 4, na tentação do deserto? Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, ele vai dizer assim: ó, sobe aí nesse cenáculo e voa daí, mostra para o povo que você é rei. Jesus sabia que naquele momento não era momento certo dele ser rei, porque quando você avança o propósito, você anda numa medida fora daquilo que é o tempo. Tentaram pegar Jesus e colocar num trono, quando ele fez a multiplicação dos peixes, no manto de invisibilidade, e ele sai. Por quê? Porque ainda não era tempo dele ser rei. Ele acabou de multiplicar os pães e os peixes, matou a fome, não havia mais necessidade. Jesus não queria ser rei a partir de sua necessidade, ele queria ser rei a partir de um propósito. Dois discípulos, ouvindo sua mãe, dizia para Jesus: quando você estiver lá, coloca meus filhos aí. E ele disse assim: se eles suportarem o cálice que eu vou beber, o Filho do Homem está para ser chicoteado e morto, e vocês estão pensando em trono, em reinado? Jesus, ele veio para morrer, e o diabo sempre impediu a ida de Cristo para a cruz. Lembra quando Pedro falou? Ele dizia sobre sua morte, e Pedro falou o quê? O Senhor não vai para a cruz. Ele olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Todas as vezes que você tenta impedir o propósito de Deus na vida de alguém, você se assemelha a mentalidade satânica. Você pode não estar possesso de demônio, mas se a sua mente estiver andando contrário ao propósito de Deus, já está andando na mentalidade demoníaca. As mulheres choravam tentando impedir, e olha que choro de mulher convence. Jesus Cristo disse assim: não chore por mim, chore por vocês, me deixa chegar lá. A única talvez que podia impedir a ida de Jesus para a cruz talvez seria Maria, porque se ela se levantasse e dizia: não, ele não é o Cristo, eu sou a mãe dele, ele está mentindo, ele tem problemas psicológicos, talvez ela poderia.
mas ela se calou. Quando ela olhava para Jesus carregando a cruz, ela lembrava que era aquele menino que ela balançava em seus braços no colo, mas ao mesmo tempo ela reconhecia que aquele menino que ela balançava no colo era o mesmo que tinha o poder de controlar as estrelas com as mãos. Não chore por mim, chore por vocês, me deixa chegar lá. O momento da crucificação de Jesus acontece. Jesus está indo para ser crucificado. Lembra do nome do lugar que ele foi crucificado? Gólgota, lugar chamado caveira. O monte que Jesus é crucificado tem a imagem de uma caveira. No chão foi cavado uma extremidade, aonde a cruz ficou assim, e quando ela era levantada, os soldados romanos puxavam numa corda e na outra, para o equilíbrio da cruz. Quando a cruz se levanta, ela cai sobre teu corpo, o corpo de Jesus vai para frente, os pés, eles batem no prego e o calcanhar é ferido, e de longe, a imagem de uma caveira, com uma cruz que é uma espada, está decretando para o mundo físico aquilo que Deus está fazendo no mundo espiritual. Eu vou esmagar a cabeça da serpente. Coloca Salmo 68, 21 para mim, por favor. Salmo 68, 21. Cumpre-se a profecia. Certamente Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem nos seus próprios pecados. Algumas traduções dizem, no crânio cabeludo que persiste em completar os planos do inimigo. Os planos do inimigo, os planos do diabo, sempre foi afastar você e eu da presença de Deus. Só que esses planejamentos foram frustrados na cruz. Quando Jesus ele é crucificado, ele vai dizer uma palavra, tetelestai, está consumado. O que significa está consumado? Não precisa mais de cordeiro, não precisa mais de derramamento de sangue. Eu sou o cordeiro, o meu sangue basta. Está consumado. Todo o planejamento do diabo de te afastar da presença de Deus não tem poder, porque é a cabeça do crânio que faz o planejamento, e uma vez que a crucificação arranca a cabeça que planeja tudo isso, quando estiver fraco, saindo da presença do Senhor, possesso de uma força demoníaca, clama pelo sangue do Cordeiro. Quando Jesus é morto, o que rasga-se de cima para baixo? Um véu. Jesus ele é a rocha, todo abalo sísmico é feito de baixo para cima. A única rocha que é capaz de ter um abalo sísmico de cima para baixo é Jesus. Lembra do condicionamento do véu? O condicionamento do véu era: o sacerdote entrava no véu uma vez por ano para ter acesso à presença de Deus em nome de todo o povo. Quando Jesus vem para a crucificação, o teu sangue é derramado, ele é o Cordeiro, é a última Páscoa que nós estamos celebrando. O véu é rasgado, e agora o acesso que você não tinha, você agora tem acesso à presença de Deus. Ele rasgou o véu para que você e eu pudéssemos entrar em sua presença. Quando ele está sendo crucificado, sabe quais são as palavras dele? Pai, perdoa os pecados dele, porque eles não sabem o que fazem. Eu pergunto para a igreja:
Será que aqueles soldados romanos não sabiam o que estavam fazendo? Claro que sabiam. E por que Jesus está clamando a Deus por um pecado que eles estavam cometendo, que eles não sabiam? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Uma babá estava tomando conta do filho de sua patroa, e esse filho caiu. Ela, sem cuidado, sem querer, querendo, deixou o menino cair, e esse menino morreu. Ela não teve culpa, foi sem querer. Ela tem perdão? Um homem, ele estuprou uma criança e rasgou a criança e cortou a sua cabeça. Esse homem tem perdão? Está vendo por que Jesus foi crucificado? Para dar a você e eu um perdão que ninguém consegue dar. Porque vai ter coisas que você vai fazer, que eu vou fazer, que tem pessoas que não vai me perdoar. E o sacrifício que ele fez na cruz foi para trazer um perdão que eu não consigo te dar e nem você consegue me dar. Entende o significado do Cordeiro da última Páscoa? Quando eu digo o significado da última Páscoa, coloca para mim João 6,53, por favor. Aqui eu vou fechar, irmãos. Irmãos, como é que Adão e Eva, eles caem do jardim, eles saem do jardim? Foi porque comeram Então a vida na Bíblia começa por uma queda, através do que comeram, não é isso? Então, se o princípio da queda foi por algo que você viu Adão comer e caiu, olha, o motivo da restauração também é comida. Qual é a última aliança feita? É um pão e um vinho. Então a queda começa por comida, e a restauração, ela ocorre através de quê? Jesus disse: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Coloca para mim Apocalipse 19:9. Apocalipse é os últimos acontecimentos, não é isso? Então a Bíblia fecha o último livro da Bíblia, também tratando-se de comida. O anjo me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Algumas traduções vai dizer as bodas do Cordeiro. Sabe o que é isso? Adão e Eva pecam porque comem um fruto desobediente a Deus. Jesus estabelece a restauração da sua vida eterna através de um pacto, onde está envolvendo também comida. E na eternidade, quando nós formos arrebatados, vai ter uma ceia. Mateus 8:11, olha o tamanho da ceia que vai ter. Mateus 8:11. E eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha o tamanho da mesa que vai ser estendida para você e eu ceiarmos com o Cordeiro, do Ocidente ao Oriente. Então a Bíblia começa falando sobre comida, restabelece a sua queda através de uma aliança que está simbolizando também comida, e no final de tudo você vai sentar para ceiar com o Cordeiro. Irmãos, parece que nós estamos dormindo em cima de uma sabedoria, porque homens e mulheres de Deus, possuídos pelo Espírito todos os dias, estão aqui a colar, pregando uma palavra que te convida a desenvolver uma vida eterna com Deus, e você ainda insiste em recusar essa palavra que te traz para um banquete. Imagina se você tivesse um pote de dinheiro e tivesse sem nada e tivesse dormindo em cima dele. É mais ou menos essa situação que nós estamos vivendo.
A sabedoria está sendo explanada. Deus está te convidando para você se reerguer, comer na ceia junto com Ele. E você e eu temos coragem de cruzar essa porta, falando coisas desse mundo. Parece que não ouviu aquilo que Deus te chamou. Eu preciso ser intencional nessa noite. Coloca para mim Êxodo capítulo 8 e 9, por favor. Coloca para mim Êxodo 8, 8 e depois 8, 9. Esse episódio aqui de Êxodo capítulo 8 é a segunda praga que Deus mandou ao Egito. É a praga das rãs. Foram 10. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: orem ao Senhor para que Ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres dessa praga das rãs, e sobre apenas as que estão no Nilo. Versículo 10. A resposta de Faraó está no versículo 10. Moisés pergunta: quando é que você quer que eu ore para que essas rãs vão embora? Olha a resposta de Faraó: amanhã. Sabe o que é isso? Deus está trazendo uma palavra através de um profeta para dizer assim: olha, existe uma chaga, uma praga que te assola. Se você permitir que a oração entre, se você aceitar essa palavra, você vai ser livre das rãs. A resposta de Faraó falou: sabe o que? Amanhã. A pergunta é: para que conviver mais um dia com as rãs? A palavra de Deus sai desse altar aqui agora, te convidando, revelando para você que toda queda é através daquilo que comem, e toda restauração faz parte daquilo que você continua comendo. E um dia o convite vai ser para você ceiar com Ele. Para que deixar para amanhã? Sabe Ló, quando estava em Sodoma e Gomorra e Deus falou que ia destruir, 2 anjos apareceram lá em Sodoma e Gomorra e falou assim: Ló, apressa-te. O pastor pregou sobre isso. Apressa-te, nós vamos destruir essa cidade. Gênesis 19, versículo 4, sabe o que aconteceu? Os anjos foram embora. No outro dia teve que acordar Ló. Irmãos, Deus está falando que vai destruir essa cidade, esse mundo. Como é que você consegue dormir no lugar aonde Deus já avisou que vai destruir? Parece que nós estamos dormindo em cima de uma sabedoria. A palavra de Deus está nos convidando, irmãos, para viver uma vida eterna com Ele. Ele já liberou todas as chaves possíveis para que você e eu tenhamos vida e vida eterna com Ele. Nós hoje vamos participar da ceia. A ceia do Senhor, ela não é um dia para você lembrar daquilo que você fez. A ceia do Senhor é para você lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. Quer um conselho? Não procure analisar a sua vida tentando encontrar pecados em você, senão você vai achar. Tenta pensar no que Cristo fez por você, que aí você tem força para se levantar e ceiar com Ele. Não estou te chamando para você ceiar de uma forma errada. Até porque o que é errado para Deus ainda é uma coisa muito num campo teológico. Quando o céu olha lá de cima para você e eu, não é sobre o que você e eu fazemos de errado, é sobre o que você está fazendo que está gerando vida ou morte. É sobre o que você está fazendo está gerando verdade ou engano.
Quando você se analisar, pense se as tuas mãos estão envolvidas com coisas que trazem verdade ou se trazem engano. Pense se o que você está fazendo está gerando vida ou está gerando morte. Eu queria convidar a você a, daí mesmo do seu lugar, a orar. Nós vamos ceiar nessa noite. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na sua presença para estarmos dedicando esse momento a orar ao Senhor. Se existe a possibilidade, ó Deus amado, de encontrar uma força aonde o Senhor possa me restaurar, aonde o Senhor possa restaurar o teu povo no momento de edificação, que o Senhor possa nos trazer essa edificação através da tua palavra. É mais importante nós conhecermos o Cordeiro de Deus através de sua palavra do que através de uma visão e de uma imagem. Ministra sobre nós o teu Espírito, que nos dá uma força para nos levantar nessa noite. Nos traga para o caminho da verdade, nos faz ser consolados pelo teu Espírito naquilo que o Senhor quer construir em nós. Restaura a minha vida, a vida do teu povo, a minha caminhada com a minha família, com os meus filhos. Nos dá um novo reposicionamento para esse pai, para essa esposa, para essa família. Nos restaura pelo sangue de Jesus, porque pelo sangue do Cordeiro seremos sarados, pelo sangue do Cordeiro seremos curados, pelo sangue do Cordeiro seremos restaurados. Ele nos convida a ceiar com Ele, que possamos todos hoje estarmos reunidos como corpo de Cristo, ceando com aquele que nos chama. O Mestre chama, vem ceiar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte